Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 23. Joás é proclamado rei de Judá. No 7º ano, Joiada decidiu tomar uma atitude. Mandou convocar os comandantes militares de centenas: Azarias, filho de Jeroão; Ismael, filho de Joanã; Azarias, filho de Obed; Maaceias, filho de Adaías; e Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram Judá, reuniram os levitas e todas as cidades de Jerusalém, e os chefes de famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda aquela comunidade fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada então lhes declarou: Eis que o filho do rei governará como nos prometeu Deus, o Senhor, a respeito dos descendentes de Davi. Versículo 4. Portanto, assim fareis: 1/3 de vós, isto é, dos sacerdotes e dos levitas que entram em serviço no sábado, protegerão as entradas. Versículo 5. Outro terço guardará o palácio real, e outro terço vigiará a porta do fundamento. A porta do fundamento, fundamento com letra maiúscula. Todo o povo ficará nos pátios do templo do Eterno, a casa do Senhor. Versículo 6. Ninguém deverá entrar no templo de Deus, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes terão acesso, porquanto são santos. Foram consagrados para esse serviço. Mas todo o povo deverá proceder conforme as ordens do Senhor. Os levitas deverão formar um cinturão protetor ao redor do rei, todos de prontidão, com suas armas em punho. Acompanhai o rei a toda parte, quando entrar e quando sair. Matai sumariamente qualquer pessoa que adentrar o templo. Matai sumariamente qualquer pessoa que adentrar o templo. Versículo 8. Assim os levitas e todo o povo de Judá obedeceram às ordens e fizeram tudo quanto o sacerdote Joiada havia orientado. Cada um pegou os seus homens, tanto os que haviam de entrar em serviço no sábado, como os que deveriam sair, pois o sacerdote Joiada não dispensou os homens de seus turnos. Não dispensou os homens de seus turnos. Versículo 9. Em seguida, o sacerdote entregou aos chefes de centenas as lanças, os escudos grandes e pequenos, que pertenceram ao rei Davi e estavam no templo de Deus. Versículo 10. Dispôs todo o povo, tendo cada qual sua arma na mão, desde o ângulo sul ao ângulo norte do templo, rodeando o altar e o próprio templo para fazer a volta em torno do rei. Versículo 11. Então trouxeram o filho do rei e cingiram-no com o diadema. Isto é, depositaram sobre sua cabeça a coroa real. Entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o e bradando. Viva o rei!
eu fiz a leitura, estou fazendo, a leitura na Bíblia King James atualizada, parei no versículo 11, e agora eu estou com uma outra Bíblia ao meu lado, que é a Bíblia King James Fiel. Quem nos acompanha já sabe. E eu estarei lendo nesta Bíblia King James Fiel o que diz o comentarista. A partir de agora estarei lendo aqui no rodapé a nota de comentário. Joiada aguardou pacientemente por 6 anos antes de executar o seu plano para a queda de Atalia. Joiada não agiu temerariamente, mas certificou-se que os líderes militares estavam do seu lado, como também os levitas e dos pais proeminentes. Ao se reunirem em Jerusalém, ficou evidente que Atalia não possuía muito apoio por parte do povo. Joiada reuniu uma força revolucionária poderosa, disciplinada e bem preparada. Ele fez parecer como se os sacerdotes e levitas estivessem realizando seus deveres costumeiros, com a quantidade normal de 1/3 da força total servindo no templo. Ao mesmo tempo, os outros levitas estariam nas imediações, metade deles na casa do rei, que ficava perto dali, e a outra metade em uma das portas maiores. Os soldados armados estariam nos átrios, mas Joiada insistiu que a santidade do templo não fosse violada. A presença dos soldados garantiria que nada aconteceria a Joás. A casa de Deus continua um arsenal de armas armazenadas ali desde o tempo de Davi. Desse modo, os soldados puderam entrar desarmados no recinto do templo, mas receberam armas assim que entraram. Em seguida, eles trouxeram Joás e começaram a proclamá-lo rei. Que nós vimos lá, viva o rei. O testemunho podia ser uma cópia da Torá, talvez Deuteronômio, mas podia ser também uma cópia do acordo que Joiada tinha feito, com todos os líderes, reconhecendo Joás como o rei legítimo. Voltando aqui na Bíblia King James atualizada, a morte de Atalia. Versículo 12. Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo em alvoroço, aclamando o rei, dirigiu-se imediatamente à casa de Deus, onde se reunia o povo. Assim que chegou, pôde avistar o rei à entrada, em pé, junto à coluna. Os oficiais e os músicos, especialistas em soar as trombetas, estavam ao lado do rei, e todo o povo muito se alegrava ao som das trombetas. Então, todos os músicos, com seus instrumentos musicais, dirigiam cânticos e hinos de adoração. Nesse momento, Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição! Isto tudo é uma cilada! Versículo 14. No mesmo instante, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães do exército e ordenou-lhes: levai-a para fora deste recinto, fazendo-a passar pelo meio das filas de guardas, e quem a seguir seja morto à espada. Pois o sacerdote havia avisado: não a mateis na casa de Deus o Senhor. Versículo 15. Então eles a prenderam e levaram até a entrada da porta dos cavalos, que dá acesso ao palácio real, e ali a executaram sumariamente.
e ali executaram Atalia sumariamente. Voltando aqui na Bíblia King James atualizada, no comentário, aparentemente o pilar, ou coluna que nós lemos no versículo 13, o pilar era o local onde tradicionalmente ocorriam as coroações. Segundo Reis 11:14, 23:3, Juízes 9:6. É provável que Atalia não reconheceu o pequeno Joás, e assim ela concluiu que alguém estivesse cometendo traição. Joiada não quis profanar o templo, matando-a ali. Joiada não quis profanar o templo, matando ela ali. Continuando aqui na leitura, a aliança de Joiada. Versículo 16. Joiada estabeleceu uma aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo de Deus, o Senhor. Versículo 17. Então todo o povo partiu em direção à casa de Baal e a derrubaram. Despedaçaram seus altares e suas imagens e executaram Matã, sacerdote de Baal, diante de seus próprios ídolos e altares. Diante de seus próprios ídolos e altares. Versículo 18. Entregou Joiada a superintendência do templo de Deus nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem o próprio rei Davi havia designado tarefas e serviços no templo, para apresentarem os holocaustos ao Senhor, de acordo com o que está escrito na Torá, a lei de Moisés, com júbilo, hinos e cânticos espirituais, segundo as instruções do rei Davi. Versículo 19. Também mandou colocar sentinelas nas portas do templo de Deus, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Versículo 20. Levou consigo os líderes dos batalhões de centenas, os nobres e ilustres, os governantes do povo e toda a população, e juntos acompanharam em alegre procissão o caminhar do rei, desde a casa de Deus até o palácio real, passando pela porta superior, e instalaram o rei em seu trono. Versículo 21. E todo o povo bradava de euforia. Mais tarde a cidade se acalmou, logo que circulou a notícia da morte de Atalia ao fio da espada. Voltando ao comentarista da King James fiel, Joiada responderia pelo pequeno rei, enquanto ele fosse muito jovem para tomar decisões. Como representante do rei, ele e o povo concordaram em voltar para o Senhor. Eles foram até a casa de Baal, o principal centro de adoração durante o tempo de Jeorão, Acasias e Atalia. Eles destruíram o edifício, os altares, os ídolos e Matã, o sacerdote de Baal. Joiada restaurou a ordem na casa do Senhor, seguindo os planos delineados anos antes por Davi. Ele assegurou que os sacrifícios fossem realizados e que a música alegre que Davi tinha incluído como parte da atividade diária no templo fosse novamente ouvida. Joiada e os demais conspiradores conduziram o pequeno Joás à casa do rei e o instalaram no trono. A palavra ficou calma
A palavra ficou calma é a mesma palavra usada em Juízes, quando a nação estava em paz, sem qualquer ameaça. Juízes 3:11. Isaías 32:17. Jeremias 30:10. Atalia tinha sido uma fonte de conflito. Agora eu estarei lendo, voltando na Bíblia King James atualizada, estarei lendo o comentário da Bíblia King James atualizada neste momento, para finalizarmos. O cronista divide o reinado de Joás, 835 a 796 a.C., em 3 momentos. O cronista divide o reinado de Joás em 3 momentos. Primeiro, a recuperação do trono para a casa de Davi, capítulo 23. Segundo, Joás e Joiada e os bons anos, 24:1. Joás e a solidão, os anos maus, capítulo 24, versículo 17 ao 27. A última sessão recebe uma atenção exclusiva do cronista, detalhando o tema do castigo imediato. Mais uma vez, as notas cronológicas fornecem o esboço dos ciclos de obediência e desobediência. É notável como a vida do sacerdote Joiada, cujo o nome hebraico significa Deus sabe, nos serve como modelo de, entre aspas, homem de Deus, que sabe transformar suas convicções em atitudes práticas, com as seguintes características. Primeiro, uma pessoa que soube esperar com paciência. Capítulo 22, versículo 12. Segundo, era uma pessoa que tinha bom preparo e liderança. Capítulo 23, versículo 1 ao 8. Terceiro, uma pessoa decidida em relação ao que tinha de ser feito. Capítulo 23, versículo 14. E quarta característica de uma pessoa que sabe transformar suas convicções em atitudes práticas é uma pessoa que havia sinceramente dedicado seu coração para cumprir a vontade de Deus. Capítulo 23, versículo 6 e versículo 16.